pode gerar o agravamento da situação, a situação fica crônica, fica grave, daí a pouco ninguém quer mais essa pessoa, a pessoa vai para o isolamento. E só para vocês terem uma noção, no transtorno bipolar, o risco de suicídio dessas pessoas, no tipo 1 é de 32,4%, no tipo 2 é de 36,2%. 36% das pessoas que têm bipolaridade tentam e executam o suicídio. Então nós vamos só falar que essa pessoa é esquisita e deixar para lá? Não é? Então a coisa é grave, o índice é muito alto, é 1/3, é mais de 1/3. Não é? De cada 3, 1 pode cometer suicídio. E nós vamos perder pessoas, não é? Pessoas que podem e são bênçãos de Deus para nós. Então a primeira coisa sobre tratamento é isso, essa consciência. Vamos ver o que pode ser feito por esta pessoa que é estranha, que é esquisita, seja lá que adjetivo a gente dá. Não é? Vamos ver o que está acontecendo com ela, o que pode ser feito. Não é? Primeira atitude cristã, eu acho que seria essa. Amém? E a gente não ficar, não é, querendo, pensando que, não, trata de comportamento, eu vou brigar com essa pessoa, eu vou reclamar, eu vou colocar essa pessoa no eixo. Não é assim, não é tão fácil assim. Eu tenho irmão bipolar, não é? E é muito interessante assim, né? Ele mora fora, no outro estado, e dá vontade, quando eu entro em contato, dá vontade de perguntar, hoje você está no Polo Norte ou no Sul? Para ver como é que eu falo, né? Porque tem vez, e é interessante, quando ele está na euforia, pastor Enoque, ele tanto pode ir para a igreja, e aí com 2 semanas ele está pregando. É assim, é rápido o negócio, sabe? E ele está pregando e exortando. Um dia ele esteve aqui no Capuava, foi dar uma palavra, e aí, irmãos, e tem que ser crente. Aí ele pegou a chibata mesmo, de acordo. Né? 2 meses atrás, ele estava bebendo cachaça. Então o negócio é terrível, né? E aí, quando está na deprê também, ele manda mensagem, meu irmão, ora por mim, o trem está difícil, não sei se eu vou aguentar. Não é? Daí a pouco, ele me exorta. Pastor Gil, você está crente mesmo? Cuidado, hein? Vigia, ora mais, jejum, vamos embora. Porque aqui eu estou firme. Que bom, né? Mas é pouco prazo. Porque não trata. Eu levei ele no médico e no dia eu não pude acompanhá-lo. Eu marquei a consulta, paguei. Mas não pude acompanhá-lo. Tinha um compromisso na igreja, eu falei, está marcado, era 6 ou 6:30 da tarde, eu tinha que ir para o culto. Você vai, né? Um médico muito bom, foi meu professor. Aí, ele foi. Aí, quando ele voltou, e aí, fulano, como é que foi lá? Ah, rapaz, eu dou de 10 naquele velho lá que você me mandou. Tu vê que você põe um velho gaga, você acha que aquilo pode falar alguma coisa para mim? Rapaz, se eu sentar na cadeira dele, eu dou de 10. Falei, ixi, sou muito mais feliz do que ele. Estava no Polo Norte. Aí, como eu não pude ir para explicar isso, o médico falou, não, realmente, se você está feliz, né, o que é que eu posso fazer com você? E ele falou, não, o povo tem inveja de mim, meu irmão mandou, ele deve ter inveja de mim. Jesus. Então é complicado. Então dá a impressão que tem uma semana que a pessoa está correndo atrás do cão e pisando na goela dele, arrancando a moela do Satanás, e no outro dia é o cão que está correndo atrás dele, né? É uma luta, é uma luta. Não é fácil. E quem está em volta sofre muito, né? Família sofre. Esse irmão meu, esses dias, saiu para ir em outra cidade, que ele parece ter um imóvel lá e tal. E foi lá porque deu um vazamento lá, o vizinho falou, eu vou lá consertar o vazamento. Tá bom. Aí, foi para consertar o vazamento.
Aí a esposa liga no outro dia, era para ele voltar no outro dia, ligou, passou 2 dias, ele não veio. E aí, fulano? Não, fiz umas compras aqui, eu vou construir um prédio aqui. Vou derrubar tudo, já fiz as compras, e estava num aperto financeiro terrível. Já fiz as compras, vou fazer aqui, agora vai ser de 3 andares, e nós vamos ganhar dinheiro, e o céu não é o bastante. Oh, Jesus, né? Então é a euforia. Agora tem uma coisa. Deus é tão maravilhoso que Ele usa os bipolares. Ele usa as pessoas que têm dificuldades. Eu queria regularizar você. Isso não impede de você ser uma bênção na mão de Deus. Isso não impede de você fazer grandes coisas para Deus. Né? Por quê? A gente vai ver lá, eu pus um dos exemplos, Pedro. Pedro fez um pedido absurdo, mas foi o único, porque ele estava na mania. Jesus vinha por cima das águas, eu vou também. Quem em São Juiz ia falar uma coisa dessa? Né? Eu vou também. E foi. Por quê? Pastor Isaías, Deus honra, falando, está crendo, está animadão, eu vou honrar esse caba. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. E aí Deus, né, permitiu que Pedro fosse. Quando lá no meio do caminho a bipolaridade virou para o outro lado, levanta, né? Então Jesus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. Você pode dizer isso? Jesus é maravilhoso? É maravilhoso. Então, tem a questão do tratamento. O doutor ele vai trazer uma participação aqui, então, sobre a questão, né, da medicação, o que ele puder informar para nós sobre essa área, e depois eu concluo com a parte psicológica e espiritual, com alguns exemplos bíblicos e ministrando aí uma bênção sobre todos nós aqui hoje. Tudo bem? Doutor Hélio, por gentileza. Obrigado, pastor. Quero saudar o pastor Samuel, sua esposa, nosso companheiro. Missionária Vera, minha mãe do coração, como ela diz, pessoa que nós aprendemos a amar, pessoa que me ajudou muito quando eu estava no Rio, estudando, e eles ali moravam. Muito obrigado, missionária, tá? Deus abençoe. Os demais pastores da diretoria da igreja, nosso amigo pastor Gilson Miranda, já companheiro de muitos anos. Tá? É uma alegria poder estar com os irmãos. Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Gleidson, viu, pastor Samuel? Que Deus abençoe. O pastor Gilson, então, me fez esse convite para que eu pudesse trazer alguma coisa para os irmãos. É claro que o pastor Gilson tem um conhecimento muito grande na área e talvez falaria melhor que eu. Tá? Já foi dito, sou médico, né, com especialidade básica em ortopedia, e depois percebendo que muitos pacientes no meu consultório, que a maioria dos pacientes que procuram ortopedista, se não for um trauma, ele está com dor. E muitas vezes nós fazemos exames de imagem e nós não descobrimos nada, e esse paciente continua com dor. Resolvi, então, fazer uma pós-graduação em psiquiatria, exatamente para ver se eu conseguiria entender um pouquinho mais da mente humana. E eu não consegui entender a mente humana. Tem coisas que só a eternidade vai nos revelar. Mas nós, pela misericórdia de Deus, nós vamos caminhando. Embora nós não descobrimos muito, mas nós descobrimos algumas coisas e que nós podemos ajudar. A ciência é muito limitada. Nós vemos aí medicina, o pessoal opera a criança dentro do útero, ainda dentro da mãe, faz um monte de coisas, mas muito limitado. Muito limitado. Então nós temos essa preocupação. E nós parabenizamos até a direção da nossa igreja, a nossa diretoria, por trazer nesse trimestre temas tão importantes para a igreja. Assuntos que, até pouco tempo, às vezes era tratado na igreja como demônio, irmãos. Muitas vezes a pessoa apresentava uma crise dessa, que o pastor disse, de euforia, ou de depressão, um transtorno de estresse pós-trauma, e muitas vezes os irmãos ia de cima dele orando e expulsando o demônio. E a pessoa não estava endemoniada.
Talvez por isso não saía, tá, irmãos? Jesus já disse que os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam de tratamento. Isso é orientação do Mestre. É aquele mesmo que diz sobre ansiedade, não andeis ansioso pelo que há de comer, pelo que há de vestir. Ele já sabia dessa ansiedade. E ele já sabia que nós tínhamos problema e que nós poderíamos um dia precisar de tratamento. E o transtorno de hoje, o transtorno bipolar, não é diferente. Ele precisa de tratamento. O grande problema desses transtornos, os transtornos de ansiedade, que são outros transtornos que estão sendo estudados, o transtorno do humor, que é esse de depressão, e transtorno bipolar, que é o transtorno da afetividade, que está envolvido, precisa ser tratado. Nós temos muita dificuldade, porque muitas vezes o diagnóstico é muito tardio. Às vezes leva 10 anos para poder ser diagnosticado. É uma doença, essas doenças da alma, transtornos mentais, eles não existem um exame. O pastor Gilson mostrou aqui exames de neuroimagem que há diferenças, às vezes no funcionamento cerebral de uma pessoa com transtorno, mas muitas vezes isso não dá diagnóstico. Você tem várias outras alterações que você pode ter, aquelas alterações, você tem outras doenças, às vezes momentos que não é patológico e pode ter alteração de neuroimagem. Então, devido a essa dificuldade de ser doenças da alma, eu não posso diagnosticar através de um exame de ressonância ou qualquer outro exame que vai me dar alguma coisa para eu tratar. E muitas vezes isso, então, é retardado o tratamento e essa pessoa fica sofrendo. Imagina uma pessoa desse nível que o pastor Gilson já falou. Na mesma hora que ele está com aquele transtorno de mania, com aquela fase de mania, onde ele tem uma euforia exacerbada, onde ele sai, muitas vezes ele tem essa compulsão, que ele pode sair comprando, conforme o pastor Gilson já disse, ele pode estourar seu cartão de crédito, ele estava doente, não sabia o que ele estava fazendo. Ele pode ter apetite sexual exagerado e começar, às vezes aquele que era bem com a sua esposa, ele começa de repente a atrair, ter múltiplos parceiros, a sua esposa também começa a fazer a mesma coisa. Com múltiplos parceiros, a mulher começa a vestir aquelas roupas mais indecentes, mais sensuais, e muitas vezes ela está numa fase de mania, ela está doente. E nós, como igreja, nós temos que ter essa preocupação, viu, pastor Samuel? De não acharmos que tudo é demônio na igreja. É claro que, muitas vezes, pastor Isaías, o pessoal já disse, o demônio pega o pau arcado, aí ele sobe. Mas nós temos que ter, como cristãos, essa ideia. Então, há necessidade de ser feito, sim, o tratamento. Tá? O tratamento do transtorno bipolar não cura, não é curativo. Não existe cura para o transtorno bipolar. Esse tratamento é um tratamento paliativo. A tendência, a ideia do tratamento é fazer com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Essas fases que ele tem de mania e de depressão, que possa diminuir essas fases e ele ter um período, uma vida próximo do normal. É possível isso, se o tratamento for bem feito. Tá, pastor Gilson? O senhor que conhece melhor do que eu. O tratamento bem feito, o paciente tem uma resposta boa. O que é que nós temos no transtorno bipolar? É uma instabilidade do humor. Na mesma hora que esse humor está eufórico, está lá em cima, com mania de grandeza, daí a pouco ele está lá embaixo, querendo suicidar, deprimido, sem saber o que fazer. Então, essa instabilidade do humor, existe tratamento, existe uma droga chamada lítio, que é o mais usado hoje para a estabilidade do humor, que funciona bem, a resposta é boa, tá, irmãos? Quando bem tratado, quando feito o acompanhamento, funciona muito bem. O grande problema que nós temos com o lítio é a intoxicação por lítio. A dose terapêutica e a dose tóxica é muito próxima. Então, nós temos
essa dificuldade, por isso o paciente tem que ser acompanhado muito de perto para você evitar esses problemas. Muitas vezes associado a esse estabilizador do humor, até porque no transtorno de humor o cérebro está desconfigurado, irmãos. Precisa de fazer uma reconfiguração precisa de formatar esse cérebro. O lítio é capaz de fazer isso, ele estabiliza o humor, o paciente volta a ter uma vida próxima do normal. É claro que muitas vezes, a maioria das vezes, só o lítio não resolve, isso precisa de ser associado a outras drogas, como antidepressivo, antipsicóticos, às vezes ansiolíticos, precisa ser associados. Isso depende de cada caso é um caso. O paciente é individual, até porque essa digital só eu tenho. Deus, na sua sapiência e soberania, Ele fez só eu, Ele não deixou cópia. Então, cada um tem uma reação diferente. O pastor Gilson disse sobre algumas drogas. Ele já disse sobre... Já estou acabando, pastor Gilson. Tenham paciência um pouquinho, irmãos. O pastor Gilson já disse sobre a causa, o que leva ao transtorno. O principal fator genético. Conforme o pastor Gilson já disse, tá? É claro que aquelas pessoas que estudam aí sabem que a maioria de nós nascemos com traço de doenças. Eu posso ter o traço de um transtorno bipolar, porém eu posso não desenvolver o transtorno. Eu tenho só o traço da doença. E aí eu preciso, então, de um gatilho para isso, para disparar a doença. Isso praticamente em todos os transtornos mentais, todos os transtornos de ansiedade, os transtornos do humor, todos funcionam dessa forma. Você precisa de ter um gatilho. A maioria desses transtornos já vem desde criança. A criança teve algum problema quando criança, e ela leva esse trauma para a vida, e quando chega na fase adulta, ela vai desenvolver esse trauma. Então, existem alguns medicamentos que podem ser esse gatilho. Às vezes a pessoa está numa vida normal. Esses sintomas, eles começam a se manifestar normalmente na infância. É isso, pastor Gilson? Por volta dos 15 anos, até lá a pessoa normal. 15 a 25 anos, isso não significa que ele não pode ter, já mais velho, começar a manifestar a doença. Mas a pessoa está vivendo bem, e de repente isso é mais usado nas mulheres, aquelas que são mais fortinhas, resolve ir no médico e pega uma receitazinha de inibidor do apetite, as chamadas anfetaminas, que são estimulantes do sistema nervoso central. Por isso, aquelas receitinhas amarelas eu nem fiz, pastor. Eu não prescrevo essas porcarias. A pessoa pode estar muito bem, tá? A vida normal. De repente, ela começa a tomar um medicamento para emagrecer, ela entra numa crise de euforia. E ali ela começa, então, a ter o transtorno bipolar, e ela aflora por causa da droga que ela usou, do medicamento. Além desse medicamento, existem outros. O álcool, drogas, cocaína e várias outras drogas, é capaz de desencadear uma crise de euforia, ou até mesmo uma crise de depressão. O transtorno de estresse bipolar, ele não começa, na maioria das vezes, com euforia, às vezes ele começa com um quadro deprimido. Às vezes a pessoa começa lá com 15 anos, 16 anos, você vê aquela tristeza, perdeu a vontade de viver. Triste, não é aquele adolescente normal. Ali ele pode estar começando o transtorno bipolar, começando pelo quadro de depressão. Então é muito importante o diagnóstico, é muito importante o tratamento. O tratamento não é só médico, não é só medicamentoso. É claro que nós temos que estabilizar esse humor com drogas, mas aí depois entra juntamente o trabalho dos psicólogos. A psicoterapia é fundamental para que nós tenhamos um bom resultado, tá? Para que o paciente viva bem, tá? Pararmos de levar como demônio essas coisas na igreja, tratar isso como doença, nós vamos ver que o resultado é muito melhor, tá? Nós conseguimos ter ideia de quanto uma pessoa com um transtorno bipolar, como aquele da semana passada, a última lição, transtorno do estresse pós-trauma, quanto essa pessoa sofre. Só quem já teve doenças, transtornos mentais, para saber o que
o paciente sofre, além de toda a família. O pastor Gilson já disse sobre o irmão dele, na mesma hora que está no Polo Norte, está no Polo Sul. E muitas vezes nós queremos confrontar essa pessoa, nós queremos brigar, porque nós achamos que ele está com implicância. E não é, ele está doente. Então, que nós viemos nesta manhã atender a orientação de Jesus. Os sãos não precisam de médico, o doente precisa. Vamos tratar, vamos orientar, vamos ajudar essas pessoas para que nós tenhamos menos sofrimento. É aquilo que eu já disse, nós não vamos curar essa pessoa, mas nós vamos atenuar esse sofrimento, esses sinais e sintomas que já foram ditos aqui nesta manhã. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Gilson. Retorno ao senhor. Obrigado, doutor Hélio. Vocês viram aí, né, irmão? O negócio é sério. E a questão de medicação, né, tem até uns slides aí que vai falar. Está mais para frente, depois eu vou ver essa questão aí. Mas a questão da medicação, todas as pessoas... Um dia eu tinha um paciente que tinha transtorno, né, ele tomava anticonvulsivo, ele tinha transtorno de personalidade, era uma comorbidade, pessoa bem... vinha do interior, sofrimento terrível. E aí, um dia ele chegou lá e falou, doutor, eu não vou ficar dependente de remédio, vou jogar tudo fora. Isso causa dependência, coisa que médico passa. E aí eu falei, o que eu falo? Aí o Espírito Santo me revelou um negócio. Eu estava sentado, né, de frente para ele, e aí eu falei, me empreste seus óculos. Ele me deu os óculos. Ah, mas eu enxergo muito ruim sem eles. Não, me empresta aqui. Eu quero que você deixe ele comigo aqui um mês. Eu sabia que ele, de renda baixa, ele não teria condição de receitar, aviar outro óculos. Deixa o óculos comigo um mês. Não, mas aí eu vou cair, eu vou tropeçar, não vai ter como eu trabalhar. Quem prescreveu o óculos para você? Ah, o médico. Pois é, mas não causa dependência? Você não está dependendo dele? Sim, mas não melhora a sua vida? Deixa o óculos comigo. Hein? Foi um médico que passou, gera dependência. Deixa comigo. Assim é a medicação. É o médico que passa, a gente às vezes fica dependente. Quem é hipertenso aí, não vai tomar, né, remédio para hipertensão enquanto vida tiver? Mas não melhora a sua vida? Aí ele caiu a ficha, pegou os remédios de novo, vou tomar. Então tome, vai melhorar a sua vida, é necessário. Então a gente precisa entender isso, que às vezes as pessoas, né, têm essa resistência e precisam ser alertadas disso, porque é uma necessidade. Quem gostaria de tomar remédio? Ninguém. Por nós, se for esperar por nós, a gente não entraria numa farmácia para nada, se bem que as farmácias hoje viraram shoppings, né, são bonitas, tem muitas coisas, mas é necessidade. Como que o indivíduo se vê, o indivíduo que sofre da bipolaridade? Vamos lá. Como a sociedade o vê? Tem os dois ângulos. E os sentimentos da família. Então, como ele se vê? Ele se vê isolado, infeliz, estranho, culpado. Não é? Ele... está no slide 13. Vê se você encontra para mim. Está passando 2 de uma vez. Não, mas é ali que muda, né? Tem um slide aí que mostra isso que eu estou falando. Como o indivíduo se vê. É só porque a igreja, o efeito visual, às vezes, fica melhor para a igreja para assegurar o conteúdo, né? Bem, o próximo. Depois desse. Volta lá, como o indivíduo se vê. Não, deve ter acontecido alguma coisa. Então, tá bom. Então, como a sociedade vê esse indivíduo? Marginalizado, maluco. Não é? Como a sociedade o vê? Põe o próximo, que é onde está o texto. Não, deixa quieto. Está bipolar o negócio aí.
Então, a sociedade vê ele como marginalizado, alguém, né, que tem aquele estigma, tem aquela marca, não, fulano, né, não pode falar qualquer coisa, né, e a pessoa fica à margem, maluco, com difícil aceitação. Então, é muito terrível. Quais os sentimentos vividos pela família de um bipolar? Sentimento de raiva, de culpa, de vergonha, desconforto, tristeza, isso é tudo produto de pesquisa. Tristeza, confusão, frustração, impotência, não é? Porque quando pensa que está bom, começa tudo de novo, né? Começou o ciclo de novo. Então, é uma coisa que vai gerar, né, esses transtornos. Voltando um pouquinho no tratamento, o doutor Hélio já falou da importância do tratamento medicamentoso e tratamento psicoterápico. Por quê? Aí no problema psicoterápico, meu tempo já pensou, doutor Jamar? 2? 5, tá bom. Então, no caso da psicoterapia, o que a gente vai trabalhar com esse paciente? Porque na fase que ele está na mania ou na depressão, ele vai ter ganhos secundários, não é? E aí a gente vai trabalhar exatamente isso, para mostrar para ele tem um ganho, ele se sente poderoso nessa irritação, mas qual é o custo, qual é o preço que ele paga por isso? Ele pode alcançar o que ele quer, sem ser via esse desequilíbrio. Aí a gente vai trabalhando, e é muito importante isso. Às vezes a pessoa chega no consultório, eu tenho vários pacientes assim, um dia chega chorando, outro dia chega sorrindo, né? E tal. Mas aí a gente vai trabalhando e eles já saem de lá mais equilibrados, porque eles começam a enxergar o fenômeno da vida de uma outra forma. Ele chega com a visão torcida e a gente consegue ajudá-lo. Exemplos bíblicos. Davi teve umas fases, né, de hipomania, né, teve umas fases, como ele, uma vez ele se fingiu de doido, uma vez ele saiu bailando, né, praticamente só com as roupas mais íntimas, né, e ele não importou com isso, ele era o rei de Israel. Então ele teve essas fases de hipomania. E Davi, as fases depressivas dele foram muitas. Salmo 42, ele diz, por que está abatido a minha alma? Né? No Salmo 18 ele vai falar, cordas da morte me cercaram, né? As correntes do inferno me amarraram. Olha como estava a alma dele, na profunda depressão. Elias teve para mim é o mais bipolar, o mais característico da Bíblia, né? Elias e Pedro. Elias estava na mania e ele um dia mandou um recado para Acabe, o seguinte, olha, dentro de 3 anos, nestes 3 anos, nem orvalho nem chuva vai cair, segundo a minha palavra. Pronto, Acabe está poderoso ou não está? E aí, e Deus assina embaixo, às vezes, porque Deus ama, Deus quer mostrar uma coisa lá também, Deus quer entrar na ação, porque tem também para Deus um lucro, então Deus entrou. Então ele disse, foi conforme a minha palavra. Enquanto eu não falar agora de novo, não chove. Olha só a relação dele. Mata 400 e tantos profetas, 350 do outro lado e tal. Mas aí depois ele cai na depressão, quando Jezabel manda um recado para ele, ele vai, esconde na caverna, pede a morte, fala assim, ó, já chega, quero morrer. Depois de um sucesso, irmão, de um sucesso, ele cai na depressão. Mas é tão interessante que Deus chega para ele e fala, o que você está fazendo? Essas são as perguntas terapêuticas. Deus é muito terapêutico. O que você está fazendo? Então a gente sempre tem que falar para o bipolar isso. O que você está fazendo? Para que isso? Não é? Aí Deus pergunta para ele, o que você está fazendo? Ah, só eu fiquei e tal. Deus restaura Elias em plena depressão e fala, você ainda vai ungir reis, né? Ou seja, esse dia eu ouvi de um pregador essa expressão de uma forma extraordinária. Ele estava na depressão, mas Deus quis dizer, nas tuas mãos ainda tem azeite. E você vai ungir pessoas. Deus é maravilhoso, né? Então, se alguém está aqui, é uma pessoa um pouco desequilibrada, isso não impede de você ser um instrumento na mão de Deus. Não impede. Né? Nós vemos o Pedro que puxa a espada, o Pedro que fala, olha, todos podem escandalizar. Aqui o Pedrão, se tem um que você pode contar é comigo, Jeová. Né? Os outros não sei, mas eu não escandalizo. Pedro, essa noite tu vai me negar. O senhor está enganadinho comigo.
O senhor ainda não me conhece. Você já sabe do final da história, né? Já sabe do final da história. Mas esse Jesus que nós servimos, não desistiu de Pedro por causa da sua bipolaridade. Ele cura Pedro e fala: agora você vai ser o pastor das minhas ovelhas. Então tem esperança para nós, tem ou não tem? Tem esperança. Na fase depressiva, você vê o Pedro negando Jesus, seguindo Jesus de longe. Pedro amargurado, a palavra diz exatamente isso, Pedro saiu amargurado. Outro e último exemplo também que eu vou dar, João e Tiago, era chamado de os filhos do trovão. E um dia eles saíram na frente para arrumar uma hospedagem para Jesus, por discípulo, numa aldeia de Samaritana, e o povo descobriu que ele estava com aspecto de que ia para Jerusalém, e não abriu oportunidade para eles. E eles correm em Jesus e falam: Jesus, teve o povo ali, o povo ruim de coração, não abriu casa para nós hospedar, permite aqui que eu vou lá e manda descer fogo no céu e queima isso tudo. Uma cidade. Jesus falou: calma, vocês nem sabem de que espírito vocês são. Né? Usa esse poder para construir. Né? Então, a euforia era muito grande. E a gente nota esse mesmo Tiago e João, dentro de uma sala escura e depressivo, ao ponto de Jesus ter que entrar e dizer: Pai, seja convosco, eu estou aqui. Então, queridos, o mesmo Jesus que talvez nos regula, é o mesmo que nos levanta. Lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, tinha uma peça que era o candeeiro, ou o candelabro, e aí lá naquele candelabro tinha uma pecinha interessante que a Bíblia dizia, era de ouro puro, era o regulador. Porque se o pavio tivesse curto, você puxava o pavio. Se tivesse alto demais, você abaixava o pavio. Então, olha só, o cuidado de Deus. Eu não quero que faça essa peça de ferro, de qualquer metal, tem que ser de ouro. Tem pessoas que são assim, usadas na mão de Deus para nos regular. Eu vou contar só uma experiência que eu tive com o pastor Isaías Negrão, e ele nem sabe disso, eu creio. Uma vez eu estava assim na euforia, né, era líder de jovem em Porangatu e começando o ministério. Irmão, e é o seguinte, o inimigo passava baixo com nós, o negócio era arrochado. E aí uma vez nós fizemos uma caravana, fomos em Minas Sul, porque nós tínhamos ido em outra cidade, e lá foi muito bom, e aí nós marcamos uma caravana para Minas Sul, e fomos de madrugada, e ônibus quebrou, e lama, e eu, vamos lá, e chegamos em Minas Sul, naquela euforia, né? E aí, numa reunião de manhã lá, o pastor Isaías foi quem deu a palavra. Porque nessa outra cidade, o pastor da igreja entregou o microfone para mim e falou assim: a igreja é sua, toma conta. Pensa na mania que eu fiquei. Aí lá em Minas Sul, o pastor Isaías pregou e fez uma oração por nós, e Deus tomou a boca dele e falou comigo. E eu lá já meio amargurado, falei: por que aqui a gente não tem oportunidade? Eu queria fazer isso, fazer aquilo. Eu já estava meio incomodado, né? E aí Deus usou ele e falou assim: meu servo, ainda não é chegada a tua hora. Desce na minha presença e observa como os meus filhos fazem, porque a tua hora vai chegar, mas não é agora. Olha o regulador de ouro, chamado Isaías Negrão. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor. Que Deus seja louvado. Muito obrigado, Itamar. Muito obrigado a todos vocês, doutor Hélio. Deus seja convosco, no nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Gilson. Eu só fiquei com uma dúvida agora. Eu não sei se eu sou bipolar. Eu fiquei com dúvida, né? Mas eu descobri quem que é o meu regulador aqui na igreja. É o pastor Samuel, que está ali.